repetição, vamos ouvir as mesmas coisas que já ouvimos antes, de forma diferente, sobre um outro ponto. A sequência de todo estudo, de toda explanação, de toda audiência que vocês estiverem participando, porém, observe uma coisa, que em todas elas, a síntese é a mesma, né? É amar o próximo como a si mesmo, né? Fazer ao outro tudo aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Em todas elas, qualquer que seja o ramo, qualquer que seja a ligação entre a palestra e o assunto em si, no final de todas elas é a mesma coisa. Assim como todas as histórias infantis que nós ouvimos quando crianças, e quando nós passamos para as outras crianças e passamos para os pais e assim sucessivamente, no fim o significado é o mesmo. É sempre o bem vencendo o mal. Que não adianta ter medo, sempre preservar a esperança de que tudo aquilo que precisa ser feito será feito. O nosso assunto de hoje é sobre o julgamento justo, assunto polêmico e difícil de gestão, né? Nós podemos fazê-los até, quem sabe, em duas partes, uma hoje e outra, quem sabe, de uma outra vez, como existem uns filmes aí, 1 e 2, né? Mas é problemático. É problemático porque a questão do julgamento envolve o ser em si mesmo. Nossos sentimentos, nossos traumas, nossas culpas, nossos anseios, nossos desejos, nossos amores e os nossos desamores, nosso orgulho, nossa vaidade. Desde épocas antigas, épocas remotas, nós ouvimos dizer que os romanos pegavam os cristãos ou outros povos para distrair a população, que era da cultura, as brigas dos gladiadores, e ao final de uma dessas, onde um caía extasiado ou ferido ao chão, o imperador sempre olhava para o povo e dizia o que eles necessitavam. E o imperador levantava o polegar e a população é que ia decidir por ele o que ia ser feito. Se ia ter vida ou se ia ter morte. E todos nós naquela época, digo nós porque somos viajores de muitos e muitos, então digamos que naquela época a humanidade, nossa humanidade, em maioria das vezes, pedia para que fosse morto. Porque queríamos e adorávamos justamente o sacrifício de ver alguém morrendo. Gostávamos de ver os sacrifícios, as lutas, de ver quem vence mais para saciar algo dentro de nós, provavelmente algum trauma, alguma violência que foi sofrida. Tudo queremos sempre justificar alguma coisa. Porque não faz sentido um ser humano querer que o outro seja destruído quando nós não conhecemos a humanidade. Quando nós passamos a conhecer a humanidade dele. Voltando ao nosso ponto presente, sabemos que a coisa mais difícil em nós de dominar é a questão do julgamento. Nós julgamos a todo instante, a cada momento, a cada segundo, a cada olhar que nós damos. No Evangelho, Jesus nos orienta que nós só devemos julgar daquilo que nós temos exatamente moral para fazer esse julgamento. Daí, quando aquela moça foi levada, aquela mulher foi levada pelos judeus em adultério, foi pega em adultério, que é lançada aos pés dele, segundo a Escritura, e eles dizem que, nas Escrituras dizem que nós devemos apedrejá-la, porque foi pega em adultério. E ela, aos pés de Jesus, Jesus se abaixa e escreve na terra. E depois, como se não tivesse dado tanta importância ao que eles estavam ali, ou analisando a situação melhor. E quando eles voltam e insistem com ele se levanta e diz que atire a primeira pedra aquele que tivesse pecado. Um a um foi saindo, os mais velhos primeiro,
e os mais novos em seguida. Depois ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Não estão ali. E também eu não te acusarei. Vás e não peques mais. Ou seja, por que os mais velhos saíram primeiro? Logicamente que por serem mais velhos, têm muito mais pecado que os mais novos. E hoje, nós, assistindo uma televisão ou vendo um assunto na parte criminal da polícia, analisando todos esses fatos, fazemos a mesma coisa naquele momento. Quando clamamos, ao invés de clamar por justiça, nós colocamos a palavra justiça, mas o que nós queremos na realidade ainda é voltar àquela época dos romanos, onde precisamos ver o sangue, precisamos ver a condenação dura, pura e simples. Eu não quero a justiça, então, eu quero a vingança. Por quê? Porque o que essa pessoa fez é imperdoável. E ao mesmo tempo, nós voltamos sempre às nossas preces e dizemos, digo isso porque todos nós fazemos isso, nós não temos como evitar que os pensamentos cheguem às nossas mentes. Não temos essa capacidade, esse impedimento, mesmo porque ele precisa passar pelo crivo da razão. Eu não posso impedir que o pensamento chegue, mas eu posso determinar se ele vai ficar ali ou não vai ficar. E ele só vai ficar ali mantenedor, ou seja, tanto o pensamento bom quanto o pensamento ruim. Só ficará ali dependendo do padrão mental em qual eu mais me afinizo. A cada instante que julgamos alguém, na realidade, no ciclo da vida, nós não conseguimos fazer isso. Seria praticamente impossível. Ou talvez perguntar: quem é o melhor amigo? É aquele que defende você ou é aquele que te acusa? Ah, é aquele que me defende. Mas aquele que te defende está tragado pela emoção, está preso ao sentimentalismo, a vivência da parceria e tudo mais, e quer vê-lo sempre bem, e convence-se de que o bem, o melhor é aquele tentar tirar você daquela situação. Enquanto o acusador está desprovido do fator emocional, está ligado à questão mais jurídica, em primeira parte. A não ser que também tenha algum preceito de abominação com relação àquele fato ocorrido, e abominam e não deseja que você seja libertado por causa daquilo. Julgamentos. Fazemos todos os dias no ambiente de trabalho, na via pública, em casa, nós conosco. Condenamos uns outros aquilo que absorvemos em nós. Não somos espíritos desencarnados, somos almas. Almas são os espíritos quando estão encarnados. E quando estamos encarnados, estamos revestidos do corpo perispiritual e assim do corpo perispiritual desse corpo material. E vocês não conseguem ver a coloração da minha aura? Ou saber exatamente que padrão mental eu me prendo? Não sabem vocês as coisas que eu trago em minha coloração da aura? Aonde estão as minhas manchas? E essas manchas se referem a que tipo de delito que eu já tenha cometido? Ou que preciso clarear para me ver desvencilhado desses interesses? Estamos camuflados. E como camuflados, nós falamos das pessoas e estamos seguros de que nós não estamos sendo vistos por aquilo que somos, por aquilo que fazemos em nossa intimidade, na intimidade do nosso lar, se não do nosso lar, do nosso quarto, se não do nosso quarto, na nossa casa mental. Uma determinada moça, nos Estados Unidos, nos anos 80, chamada Carla Fay Tuck, que o espírito dela esteja num bom lugar, vou pronunciar o seu nome e poder falar desse caso. É uma jovem de uma de 3 irmãs, onde a mãe se desvirtuou um dia em sua vida, por ter já também os seus problemas na sua educação, na formação de sua educação. E ela entregou-se à promiscuidade. Então a terceira filha não era a filha do casal, era a filha da mãe com um bombeiro. Era diferente das outras, que eram lourinhas, muito lourinhas. Ela tinha o cabelo moreno, branca, mas de cabelo moreno, escuro. Aí as meninas muito apegadas à mãe, que ela sempre a cercou, mas o pai as abandonou, deixou fora. E ela cresceu envolta naquele lar onde a mãe se drogava, onde a mãe se viciava.
Em um determinado, durante a separação, o pai acabou conseguindo ficar com as filhas depois, devido ao comportamento negligente da mãe. Mas ao atingirem uma determinada idade, como é de prática em muitas questões sociais, as filhas puderam escolher com quem queriam ficar. E uma a uma se voltaram para ficar com a mãe. E ela, aos 8 anos, desvirtuada por ver tudo que a mãe fazia, acendeu, queria embrulhar o seu primeiro cigarro de maconha, aos 8 anos de idade. E sua mãe disse a ela, a mãe não permitia de maneira nenhuma que se falasse durante o almoço à mesa. Era o silêncio. A mesa não se conversava, a mesa se alimentava. No entanto, para essas outras questões morais, havia um desvio, era desvirtuada. E o que ela fez? Se é para fazer isso, você vai fazer direito. Isso ela mesma contava. E ela mesma ensinou a filha como fazer aquilo. E essa menina foi crescendo neste ambiente. Um dia a mãe morreu de hepatite causada por as injeções e essas outras coisas que a gente sabe que é. E a menina ficou entregue às custas da sociedade, viu, e as más companhias, uma vez que quem se envolve nesse tipo de ambiente não são boas companhias. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Eu posso até dizer, não, mas eu não sou o que aquela pessoa, mas nós vivemos num ambiente social. E tudo aquilo que estiver dentro do social, onde nós estivermos, nós seremos vistos como esse. E aquele com quem você anda, se ele deve a alguém, para o outro, que é o seu credor, você é igual a ele. E se houver algum ato de violência, você também vai. Por isso, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Você é um deles. Então essa moça cresceu em meio a isso. E se misturando com outras pessoas, se drogava e usava drogas fortes. Até que um dia, envolvendo com um determinado rapaz, ela chegou a se casar para ter um ponto de vida. Quando a mãe morreu, ela abandonou esse rapaz e voltou para outra vida. Ela tinha um filho, mas voltou para outra vida. E quando ela volta para essa outra vida, se envolve com alguém, e com esse alguém começa a fazer determinados roubos. E dentro deles, naquele ambiente, ela se junta a ele e vai à casa de um desses rapazes para roubar peças de motocicleta. Chegando lá, eles achavam que ele não estaria lá, mas ele estava lá deitado. E o outro rapaz, junto com ela, pegaram uma picareta. Desculpem falar dessa forma, mas isso é isso. E eles o assassinaram. E uma outra mulher estava enrolada, em cobertor próximo. Eles a perceberam que ela tremia tanto de ter visto aquilo acontecendo. E eles também fizeram a mesma coisa com ela. Nele foram 36 golpes. Nela 26. As fotos mostram que depois, eu falo isso para que choquem mesmo. Quando encontraram eles, a moça estava com o objeto cravado no peito. E segundo o relato de Carla Feitan, ela implorava para que eles matassem logo ela, que era muita dor. E o rapaz terminou o serviço. Eles fugiram e depois, nas investigações, a polícia os prendeu. Ela, em um de seus relatos, dizia que ela havia tido espasmos, orgasmos, em cada vez que o rapaz aplicava uma picaretada num dos corpos. Mais uma vez, sinto muito pelo que eu estou falando, mas é assim mesmo. Então, quando foram presos, ela não mais foi condenada à prisão perpétua, a princípio. Depois ela foi condenada à morte, porque naquele estado, no Texas, não era permitido, né, nesses casos, a outra pena, nesse caso, não ser pena de morte. Poderia haver a conversão, mas o caso se desenrola aí, nesse ponto. E quando isso acontece, numa das visitas, e ela lá não podia usar drogas, porque não é permitido dentro dos presídios esse uso de drogas. E ela, por estar naquela abstinência, começou a tomar conta daquilo que realmente ela era, daquilo que ela fez de sua vida uma jovem de 20 e poucos anos.
e em uma dessas visitas onde pessoas religiosas frequentam presídios para levar palavras de consolo, de conforto, ela observa e aquelas palavras a tocaram de uma forma diferente. E ela começou, como já estava mas já fora até da abstinência, e ela estava apenas no corredor da morte aguardando aquilo, ela rouba deles lá, sem saber que era de graça, uma das Bíblias e leva para sua cela todos os dias. O seu advogado, embora não pudesse ter feito grandes coisas apenas para que ela pudesse pegar uma prisão perpétua, não se afinizava com ela, sentia uma certa repulsa, sentia uma certa nojo de lidar com a criatura que tenha feito tanta barbaridade como aquela, tanto ela quanto o rapaz. E naquele momento, quando ela começava a cada dia ler aquilo, quando ela começava a tocar-se e as visitas serem frequentes e ela fazer perguntas e obter as respostas, ela começou a buscar um outro sentido para a sua vida. Mas como dentro das casas de reforma ou dentro das penitenciárias, todas as pessoas, quando muitas vezes caem lá, se transformam de alguma forma em religiosos, muitos deles dentro de uma hipocrisia atroz. Porque a gente sabe que nós estamos disfarçados, como nós vimos falado há pouco, nessa casca nossa material. E ela começou a desejar modificação e começou a tratar as pessoas diferentes e dizer que havia tido coisas diferentes na sua vida. Quem acreditaria nisso? Quem seria capaz de dizer que Carla estava realmente num processo de modificação interior? E o tempo foi passando, os meses foram passando, outras visitas vieram, ela começou a conversar com outras pessoas. O semblante dela, se vocês tiverem oportunidade de olhar no YouTube, né? O título é Mente Criminosa, Carla com K, Faye Young Tuck. Vocês vão ver a mudança do que é um semblante de alguém sobre um processo obsessivo, o que é uma pessoa livre de um processo obsessivo e que começa a tomar consciência de si mesmo como um ser. Mas, mesmo com toda aquela situação, o seu advogado passou então a ver algo diferente naquilo que ela falava, a sentir nela, porque todos nós sentimos, ainda mais quando a gente é dotado dessa repulsa contra a criminalidade, essa repulsa contra a droga, essa repulsa contra certos excessos, certas coisas. Quando uma pessoa fala, a gente olha em seus olhos e a gente sabe, os olhos estão sem brilho, é mentira. Os lábios estão duros quando falam com você, é mentira. Não olham nos seus olhos quando falam, é mentira. Mas em nome daquilo que nós queremos acreditar, nós achamos sempre que aquilo vai melhorar. E o nosso julgamento é como o advogado de defesa ao criminoso que vai nos golpear. Então Carla passou a se transformar, segundo os homens do presídio, os guardas, segundo o seu advogado, e até os membros da família daqueles que foram assassinados já tinham dito que a perdoaram, que conheceram uma pessoa e haviam encontrado uma outra pessoa depois. Tão notória e grande foi, mas isso não foi de um dia para o outro, isso foi durante meses. E Carla se transforma então. Mas todos aqueles que pediram à corte a transformação da pena dela não queriam a liberdade dela, porque isso seria impossível. Mas que transformasse a pena de morte em prisão perpétua. Mas lhe foi negado isso. Porque a partir do momento, lá no Texas, quando você é condenado à morte, é sinal de que você é qualificado como irrecuperável. Você é condenado à morte, então você precisa, não há lá, segundo o documentário, um só que tenha sido transformado em prisão perpétua. Todos foram, e ela era a única mulher que estava lá.
Muitos, os jornais, uns falavam uma coisa, outros falavam outra. A população do lado de fora fazia aquelas manifestações, um querendo que pudesse dar a ela clemência e ela ter a prisão perpétua, e outros disseram que não, que aquele animal deveria estar morto. Este, no final das contas, mesmo o último apelo foi feito ao presidente Bush, e ele negou isso. Então, tudo aquilo que ocorreu remete a nós todos aqui agora. Nós estamos qualificados para fazer o julgamento de alguém a respeito de qualquer coisa com relação à mudança. Ela realmente havia mudado ou não? No seu momento de morte em que ela estava lá, é incrível isso. No momento em que ela estava lá, numa sala, digamos que menor do que isso daqui, um vidro aqui, outro vidro de lá, onde estavam as pessoas, os familiares dos outros, as testemunhas e todo mundo ali, assistindo à morte de alguém condenado à morte. Ela olhou para alguns e as palavras dela finais foram: se isso, eu sei que o meu julgamento foi justo. Durante o julgamento ela havia falado isso. E naquele momento ela disse: se isso for trazer conforto a vocês, eu estou em paz. E nós? Estou remetendo esse caso, que foi um caso muito premente nos Estados Unidos, um caso violento, sobre toda a infância de que ela viveu, sobre tudo que passou. Assim nós sabemos que todo marginal que nós olhamos na via pública, todo caso que se passa do mais absurdo ao mais leve, do mais leve ao mais absurdo, todos são algozes, assim como são vítimas de nós mesmos. Toda a nossa sociedade, assim como toda a zona umbralina que existe em volta da Terra, quem é espírita ou simpatizante, que lê a respeito do assunto, que sabe dessas coisas, que estuda até particularmente essas coisas, sabe que essas zonas trevosas só existem por causa do nosso padrão mental. O homem é produto do meio, ou o meio é que é produto do homem? Uma e outra coisa. Eu posso criar um tumulto tão grande dentro do meu lar que o ar fica irrespirável. Eu quero sair, é assim que a gente diz. Eu não aguento isso aqui, eu quero sair. A gente sai porque o ar está irrespirável. Porque do contrário a gente ficaria ali por causa do orgulho brigando mais e mais e mais. É uma defesa do organismo. A própria espiritualidade que intervém em certos casos vem para que nós sejamos afastados dali. Quando estamos sob esse estresse emocional, sequer queremos comer, não temos vontade de comer nada, absolutamente nada. Porque se nós nos alimentarmos, está no nosso corpo perispiritual, toda a nossa volta, aqueles miasmas pesados, carregados de doenças. E ao gerirmos o alimento, colocaremos esses fluidos para dentro de nós, e aí vamos adquirir um câncer, vamos adquirir uma úlcera, vamos adquirir um problema de angina, ou qualquer coisa ruim, desenvolvimento lá para frente. Todos nós temos cânceres. Depende do nosso comportamento e aquilo que foi feito para que ele, dispare. Em muitos casos, é benigno. Ser benigno é para fazer o bem. Pode-se dizer que não é agressivo. Benigno é para fazer o bem. E todos os nossos pensamentos: eu falei isso na boa intenção, eu não falei isso. Olha, não é fofoca não, é só um comentário. É um comentário fofoqueiro. Porque a crítica, como diz Jesus, a crítica está na razão pela qual está a moral daquele que critica. Eu não posso falar de criticar uma coisa que eu não domino. Ou melhor, eu não devo fazer isso. E como eu havia dito, é impossível eu querer julgar alguém. Jesus diz: quando fizer alguma coisa, eu não próximo com a ti mesmo, porque tudo aquilo que eu fizer a ele, eu não consigo fazer a ele, eu faço a mim mesmo. Eu só estou sendo instrumento da sua expiação ou da sua prova. Deus é infinitamente justo. Se Ele é justo, não vai permitir que o outro receba algo que não vai lhe trazer algum benefício, que não vai lhe trazer o seu teste que ele precisa, que não vai trazer a sua necessidade. Onde está o mal em tirar a vida de alguém? Talvez muitos não tenham uma resposta plausível para isso. Não matarás.
Por quê? Lembra que perguntei lá no centro, lá no outro, quando eu fiz o estudo, perguntei, todos acreditam em Jesus? Sim, vamos levantar a mão, todo mundo levantou a mão. Quando eu fiz a segunda pergunta, matei todo mundo. Por quê? Ninguém sabia responder. Porque está na Bíblia, porque ele é bom, porque é o Filho de Deus. Mas ninguém disse, eu confio em Jesus, porque tudo que ele disse, que eu tivesse um comportamento assim assado, que eu orasse pelo meu inimigo, que eu procurasse o perdão, que eu procurasse o entendimento, que eu fizesse ao próximo tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo, que eu auxiliasse o semelhante, que eu esquecesse de mim mesmo para ajudar o outro. E quando eu fizesse isso, eu estaria bem, e assim eu faço, assim eu me sinto. Então eu confio nele por isso. Não é porque é filho de Deus, porque eu também sou. Não é porque está escrito, porque se escrevem muitas coisas. Os evangelhos que foram constituídos na Bíblia, os 5 tiveram mais de 75. Os evangelhos para compor a Bíblia. É proporcional à condição moral em que nós nos encontramos. Então, como que eu olho alguém todos os dias e não vou chegar para eu olhar aquele alguém e censurar o seu comportamento? Enquanto ninguém sabe aquilo que eu faço, eu dentro de mim sei exatamente aquilo que eu sou e me absolvo dos meus erros. E quando vem outro alguém conversar comigo a respeito do outro, não é mesmo? É mesmo. E eu ainda alimento aquele assunto sabendo que eu sou totalmente culpado. Então, quando eu faço algo que realmente eu sou condenado naquilo que eu faço, eu estou me abdicando do direito de crítica. E pior ainda, estou me arrojando a esse direito sem ter a mínima condição. Tem um ditado popular, acredito até que eu já tenha falado aqui, a gente fala tanto, né? Médio de falação é assim mesmo, que uma laranja podre contamina todo o suco. Vocês conhecem, não é? Muito bem. O que a gente precisa fazer para consertar esse suco? Joga fora e faz outro. É fácil jogar fora. Mas você tem que consertar esse suco. Coloca água, imagina. Mas água com suco que teve uma laranja podre. Uma só. De 10 teve uma podre que, puxa vida. Se colocar açúcar aí que danou tudo, piorou mais ainda. Quando nós chupamos uma laranja, raramente toda a laranja está realmente saudável. Pequenos pontos nela estão contaminados. Os fungos, aqueles pontinhos pretos, igual tem na banana, aquele pontinho preto, são fungos. Se você não comer a banana, eles vão comer. A laranja é a mesma coisa, tem os pontinhos. Então nenhum vai estar exatamente 100%. No entanto, nós não sentimos aquele gosto. E às vezes quando vem um pequeno gostinho, um rançozinho lá no fundo, a gente assim ainda chupa a laranja toda e ainda descasca a outra. Então como que nós vamos consertar aquele suco? Naturalmente, e a única saída é essa, colocando tantas laranjas boas quanto forem necessárias até desaparecer aquele gosto ruim. Na nossa sociedade, aquilo que nós precisamos fazer para melhorar a qualidade do nosso ensino, a qualidade dos jovens e dos adultos, dos homens que se arrojaram ao desespero e cometeram desatinos por problemas patológicos, psicopatológicos, ou por problemas de identidade mesmo, ou por questões de educação, de traumas e outros problemas. Nós precisamos fazer o quê? Dar amor a eles. Ah, não, você fala isso porque você não teve ninguém na família, tive sim. Logicamente que existem épocas e épocas na nossa vida. Não é os cabelos brancos que dão a maturidade a gente. Não é os anos de vida de uma pessoa, quantas luas ela teve, que vai fazer a sua maturidade. O que faz a maturidade é saber a que provas ela foi submetida e o que ela aprendeu com essas experiências. Por isso nós encontramos jovens bem maduros e homens maduros, digo homens no sentido dos seres humanos, bem maduros, agindo infantilmente, tendo reações, desculpas, como disse o Raul Teixeira, não aparece, alguém disse, meu pai
está assim, não sei por que aconteceu, meu pai ficou doente, de repente ele está um homem sem vergonha. Ele não está, ele não ficou, ele lutou a vida toda contra aquilo. Quando a razão começou a dar, o organismo começou a dar os primeiros sinais de vacilo, ele retorna àquela pessoa que precisa lutar por aquilo ali. Como que você vai conseguir corromper um anjo? Como que você vai conseguir exaltar um ímpio à qualidade de anjo? É impossível isso. Tudo são fases de nossa vida. Então, nós não podemos qualificar as coisas por volta de amor. John Lennon tem uma música, os Beatles, que fala sobre isso. O que se precisa é de amor, né? O que nós precisamos é de amor, é tudo que a gente precisa. Mas o que é esse amor? Esse amor é buscar um entendimento filosófico, religioso, para que você tenha um entendimento daquilo que você vai fazer, de como você vai julgar o outro, o comportamento do outro. Porque antes de julgar o outro, nós vamos fazer uma força enorme para não falar, porque vencer isso é difícil. Porque condenar é fácil. A gente absorver só nós mesmos. Ou aqueles que são consanguíneos. Porque não sabemos que aqueles que vêm entre nós, que nós defendemos com unhas e dentes, ou às vezes com a própria vida, é aquele que nos golpeou anteriormente. Mas Jesus pediu, amar o nosso semelhante. Como que eu posso amar? Como que eu posso perdoar alguém que eu sei que fez a encarnação? Do contrário, você vai ter muita dificuldade de fazer isso. Você terá que ser um espírito já desprendido de muitas coisas, muitas e muitas experiências de desprendimento. Então vem dentro de uma família de um homem orgulhoso, vem dentro da família de uma mulher bem vaidosa com a sua filha, com o seu filho, de querer aquele ser ali, está ali os cuidados, e beija daqui, beija dali, e mamada aqui, mamada ali, banhozinho, troca perfuminho. É ele. É dessa maneira. Aí quando cresce, eu cuidei de você, mas aí já é outra história. Estou eu aqui, lembra de mim? Como aqueles que vêm também para ajudar. Oi, eu estou aqui de novo com você, né? Eu venho aqui para te ajudar nessa caminhada. Você me auxiliou até aqui. Daqui para frente sou eu que vou te ajudar. E assim nós vamos fazendo essa correlação. E o nosso julgamento, o nosso conhecimento da doutrina espírita, como diz a irmã Gertrude certa vez, Espiritismo é remédio amargo para doentes graves. E tem um ditado muito importante que diz o seguinte: contra fatos não há argumento. Os próprios críticos da doutrina espírita que fizeram o julgamento, e esse julgamento foi condenado, os livros queimaram mais de 700 livros na Espanha. Aí é que a coisa ficou boa, porque nós, seres humanos, gostamos de uma fofoca, né? E essa fofoca virou o contrário, ou seja, queimaram por quê? O que tem ali? Por que fizeram isso? Vamos saber o que é. E quando a gente começa a saber o que é, a gente tem a visão. Geralmente a gente consegue aprender ou pelo amor ou pela dor, mas a gente geralmente prefere pela dor. Voltando à questão justa, então se eu tento fazer algo para alguém, o julgamento que eu faço é a mim mesmo que eu estou fazendo. Por que é o mal então eu tirar a vida de alguém? É impedir o progresso. Eu não posso retardar esse progresso do universo. Eu não posso atrasar o meu progresso, porque se eu atrasar o meu progresso, eu vou passar muito tempo me recuperando dele. Para determinados tipos de falta, são centenas de encarnações, devido àquilo ficar tão impregnado no nosso inconsciente e aquilo que nós fizemos ao outro. Os problemas obsessivos que vêm contra nós. Nós atrasamos a nossa vida, e se o outro não compreender, ele vem acima de nós e também trabalhar um processo obsessivo conosco. Esse é o grande mal em tirar a vida de alguém. E quando assassinaram Carla Tuck, foram todos nós que assassinamos ela. Inclusive nós que não lembramos disso, que estamos na idade de ter passado na época, porque não tivemos conhecimento, mas sabemos que as nossas preces têm que ser direcionadas a toda a humanidade. Porque aqueles que são ligados conosco, esses que nós absolvemos diante das coisas que nós fazemos, todos esses já estão no nosso coração. Nem de prece eles precisam diretamente, porque a nossa radiação de amor vai direto para eles. Mas aqueles
que estão lá, nesse ambiente que nós criamos, onde existem essas zonas umbralinas, nossos pensamentos, nossas orações, nossa vontade em fazer o bem, é que vai reduzir isso do nosso lar, à via pública, ao ambiente de trabalho. Sempre o sorriso, sempre a alegria, a vontade de viver, a vontade de conquistar mais. Fulano de tal não me faz falta. Há um ditado, outras coisas que a gente diz assim, que a religião, eu não tenho falta da religião. A religião não me contamina. A religião, eu não dependo da religião. Você pode dizer que não depende da religião. O que você não pode dizer é que ela não influencia na sua vida. Porque qualquer pessoa, hoje em dia, que sai à rua se dizendo um ateu, né? Que vai à rua passear, ou que vai sair, muitos são assaltados, muitos são assassinados. No desespero da nossa sociedade, em polvorosa, em traumas, em distúrbios, né? Mas muitos não são porque foram educados por um sistema religioso, porque as suas famílias acreditam num Deus maior, num ser de bondade, que é que as coisas sejam justas, no caráter, não obstante as questões do reencarne, que não vamos entrar nesse ponto aqui, mas a questão da educação que recebeu ali. Do contrário, seríamos como em Roma, estaríamos sentindo maior prazer quando na rua as pessoas matavam umas às outras, eram julgadas ali mesmo, e ali mesmo era assassinado, quer seja inocente, quer seja culpado. Então, todos nós dependemos da religiosidade de alguém no mantenimento de nossa vida. Outra questão é quando nós dizemos que julgar e dizer o que eu faço, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é problema meu. Ledo engano. Tudo o que eu faço, eu contamino a sociedade com aquilo. E aquilo que eu faço, aquele que recebe, ainda que seja para mim mesmo, somente para mim mesmo, aqueles que me são caros sofrem comigo, pela minha atitude. Tudo aquilo que eu faço com relação ao outro semelhante, porque fez alguma coisa, eu estou espalhando um ritmo de ódio na sociedade. E tudo aquilo vem de encontro a mim no processo reencarnatório. Como que ninguém tem nada a ver com isso? Todos temos um a ver com o outro. Quando vemos alguma coisa, alguém furando a fila e somos incapazes de chegar. Meu amigo, por favor, o senhor está furando a fila, as pessoas estão aqui. Não, deixa para lá, é melhor não falar nada. Não, Deus está vendo. Ora, e a sua atitude, né? Não, se eu for lá, tem um senhor, há muitos anos aqui em Macaé, ele chegou para mim e disse que quando conheceu a doutrina espírita, ele ficou muito paciente. Que ele era um homem muito nervoso, brigava por tudo. Ele foi ao Banco do Brasil, chegou no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, aquela fila da Caixa, quem já foi lá, né? E nem as cadeiras do jeito mais, acaba ficando quadrado ali, né? Aí ele disse que alguém furou a fila. Em outra época, ele ia lá e ia criar um caso danado. Por que você não criou o caso? Não, você não falou que não, ele ia falar e eu ia sair do meu equilíbrio. Não é paciente, Oswaldo, eu falei para ele. Você é conivente, entendeu? A diferença de paciente e conivente. Minha irmã também, com o marido dela, ficava um negócio de mozinho, mozão. Não é mozinho, é mozão. Mozão, gosto disso, é mozinho. Olha, vocês também fazem isso, eu sei, né? Aquele mozinho, mozão, era um... Não, eu quero assim, quero assim. Minha irmãzinha. Aí meu tio disse assim, Frank, o Luiz é um cara paciente, né? Por quê? Olha, sua irmã enche o saco dele, fica aquele mozinho, mozão pra cá, mozinho, mozão pra lá. E ele tá ali e diz, não, tudo bem, mozinho, mas mozão, tudo bem. Eu cheguei, Luiz, Marrom, ele não é paciente, não. Não, ele é conivente. Ela tá pedindo uma bronca dele. Ela está pedindo que ele demonstre amor e carinho por ela e respeito e diga para ela, vem cá, olha, isso assim, e falar alguma coisa, porque isso também é comida boa, leva sal, né? Não pode errar na dose, mas uma comida sem sal, eu falei assim, olha, isso é para pouco tempo. Me senti o Frank Diná, porque bateu e valeu, entendeu? Foi dito e feito, porque geralmente muitos casamentos são assim, amor pra cá, amor pra lá, não é amor, depois é morra.
Meu bem para cá, meu bem para lá. Meus bens para cá, seus bens para lá. Né? O que foi, amor? Depois, o que você quer? E os bichinhos? Gatinha, coelhinho. Depois aumenta os bichos, né? Elefante. Bom, agora ninguém dorme mais. Bom, outra questão interessante é o que nos deixa humildes na sociedade, né? Fazemos milhares e milhares de julgamentos todos os dias e não vamos condenar quem julga, porque isso seria um julgamento também errado, né? Apenas levantamos as questões para que pensemos naquilo que vamos fazer, né? Porque tudo que nós fazemos é igual segundo a lei de Newton. Toda força requer uma reação contrária com intensidade e direção. Tudo que eu faço é a mim que eu estou fazendo. Todo benefício que eu faço para alguém está sendo benefício para mim. Eu estou auxiliando o outro na sua prova, mas não vou eliminar a prova dele, não vou eliminar a expiação dele, mas vou aliviar o meu fardo, porque eu deixei um momento meu, um momento em que eu quero ficar vendo o jornal, lá o sofá está na minha marca certinha, lá onde eu fico, né? Está lá porque eu deixei aquilo ali para auxiliar o outro. O meu orgulho, o meu marasmo, a minha vaidade, o meu cinismo, naquele momento eu fui auxiliar o semelhante. Mas não posso auxiliar o semelhante com alarde. Eu não posso auxiliar o ontem eu fiz isso com o pessoal. A gente se sente bem fazendo as coisas para os outros. Tudo bem. Você fez com isso com a intenção de contaminar o outro, convide o outro para ir. Mas não diga sobre o que você fez. Porque quem tem que ver aquilo que você faz, está vendo. E se você passar por alguma torpeza, se você passar por algum dissabor, ainda que aquilo que você tenha feito, poxa, a gente ajuda tanto, a espiritualidade nem colabora, né? Nem protegeu o meu carro foi roubado, e eu ajudo tanta gente. O seu preço já está pago. O que você pediu, o que você fez, estava lá. Ainda que você negasse a você mesmo, não, eu faço bem, sem ostentação. Mas basta tirar. Olha aquelas jovens lá, tá vendo? Muito sem vergonha. Olha a roupa, olha aquele biquíni, olha aquela saia, olha aquela blusa tão decotada, olha isso. Dá um corpinho novo para ela. O que ela vai fazer? Vai botar a mesma coisa? Já foi. De repente, numa época que não podia, mas os desejos estavam lá. Nós falamos e condenamos aquilo que nós amamos, aquilo que nós temos. Do contrário, quem é que passa na rua e dá importância a um excremento que está na calçada? Nada. Se eu me incomodo muito, é porque eu quero fazer aquilo ali. Eu quero tirar aquilo dali. Se eu falo que alguém é metido, porque eu sou metido. Do contrário, eu tenho a mitidez. Se eu não tivesse mitidez, como eu ia saber que ia ser metido? Se eu falo que o outro é orgulhoso, porque eu tenho orgulho. Se eu condeno o outro que é isso, que é aquilo, mesma coisa que com o Raul Teixeira também, que eu gosto muito de algumas coisas que ele, algumas explanações dele, a respeito do conceito e do preconceito criado em torno dos homossexuais e dos transexuais. São seres em vida, em provação e expiação, como qualquer um de nós. Hoje você condena, amanhã pode ser você. Que nada mais é que o físico. O espírito ainda necessitado de se encontrar naquela condição para passar as suas necessidades evolucionais, para vencer. Que provavelmente a luta deve ser tão grande quanto a nossa com relação a outros. Ou seja, nós aprovamos a bestialidade que nós fazemos dentro do nosso lar com a esposa e condenamos o outro, com o marido e condenamos a outro. Né? Então, esse julgamento também é um outro. Ele também esclarece para nós, assim como eu já li a respeito de psicólogos também, que tudo aquilo que você condena, você traz dentro de você. Por que você condena o outro e quer eliminar o outro? Porque você traz a homossexualidade em você. Tanto que os homens têm, como as mulheres, todos nós temos uma dose de testosterona e uma dose de progesterona. Estrogênio está todo ali. Agora, aquilo que eu realmente não sinto, eu não devo falar nada. Aquilo realmente que eu condeno e sinto ódio é porque eu me afinizo com aquilo ali. Por que aquilo iria me incomodar de outra forma?
Então qual é a nossa necessidade? A oração e o silêncio após a oração, né? O que é mais difícil para nós é fazer esse silêncio. Pedimos a Jesus, pedimos a espiritualidade, ou falamos direto a Deus, né? Muitas religiões ainda confundem Deus com Jesus, é uma coisa, a gente ouve as músicas, às vezes assim, meu Deus, Deus é Jesus, Jesus é Deus, né? E cria todo aquele aparato de coisas. O julgamento no comportamento na via pública, quando alguém, de repente, você fala alguma coisa e alguém interpreta de maneira diferente, aquela pessoa vira a cara para você. Como Confúcio, primeiro foi atribuído a Confúcio, que ele pegou um lençol imenso e havia colocado, são várias coisas que se colocam, né? Botaram um lençol grande e tinha um ponto preto no meio. E perguntou ao povo o que eles estariam vendo ali. Todo mundo disse um ponto preto. Ninguém disse um lençol branco com um ponto preto. Estamos vendo ponto preto. Ignoraram o que é maior para ver o que é menor. Então toda ajuda e todo auxílio, todo amor que você doa para alguém, né? De repente, aquele ponto onde você errou, você é condenado por aquilo, a não ser que você realmente se desculpe com ela. Então, fulano me desculpou, mas eu não quero ver mais na minha frente, né? Eu te perdoo, mas some da minha vida, né? Eu perdoo, mas se fizer de novo, eu perdoasse. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Significa para sempre. Tudo. Como perdoar sem um conhecimento evangélico doutrinário? Não tem como. Só se você vem um desprendido, apenas passando alguma pequena prova. Porque tudo que acontecer, você vai simplesmente se doar aquilo ali e compreender. Não cobremos nada de ninguém. Não cobremos o amor que nós estamos dando, porque aquilo que nós temos de resposta do outro é exatamente o preço daquilo que nós estamos dando, né? Aquilo que nós fazemos ao semelhante é tudo que nós precisamos nos doar sem querer que essa doação receba algo. Mas poxa, é tão bom quando a gente recebe o carinho de alguém, é tão bom quando a gente consegue passar uma vida de dedicação, né? E a gente tentar, durante esse período de vida, se desprender das coisas que nos fazem mal, dos excessos, que é o que nós precisamos fazer, porque esses excessos deixam que nossas mentes fiquem subjugadas às outras mentes que estão tão enfermiças quanto as nossas mentes. E aí, se nós não tomarmos conta da nossa casa, vem alguém e toma conta da nossa casa, a ponto de nós pensarmos que somos nós mesmos que estamos fazendo isso, como a Carla fez, né? E depois, quando nós acordamos para a vida, nós perdemos uma existência. E a perda da existência, não sabemos quando retornaremos, sabemos que retornaremos. Nem em que mundo vamos estar ao desencarnarmos. Nem em que condições vamos chegar, nem em que condições vamos voltar. A crítica violenta a alguém, ao seu comportamento, a sua posição social, o preconceito racial ou étnico, né? Devemos abandonar isso tudo. Né? Todos nós fazemos os exercícios todos os dias, somos capazes de dizer, poxa, minha filha está bonita, né? Poxa, ela tem que arranjar um namorado, um cara bacana e tal. De repente ela aparece lá com um cara com a gola na orelha, aquele negocinho igual o boi usa também no pasto todo, né? Aquele piercing aqui, tatuado o corpo todo, já não sabe mais onde ele vai botar tatuado, né? E você olha, a primeira coisa que você pensa, meu Deus, onde foi que eu errei? Né? De repente, você descobre que aquele cara é um artista plástico, um cara de sucesso, um arquiteto, um engenheiro, não importa, ele é um cara formado, simplesmente tem o seu modo de vida desprendido de padrões sociais. Assim como nos anos 70, entre 60 e 70, tinha a era do psicodelismo, né? Os homens da minha idade aí sabem isso aí, tinha a era do psicodelismo. Muita cor, tudo muito colorido, muitas flores, sol, cores quentes. Você botava a roupa que você se sentia bem. O outro não ligava, só os tradicionais, né? Ninguém ligava na sua roupa. Calça boca sino tinha que engolir o pé todo, senão não era. A calça do lado por dentro era aberta por dentro ou por fora e colocava uma nesga, né, de outra cor ou de um outro tecido. Calça sem tropê, camisinha curta aparecendo no umbigo, tamanco, entendeu? Roxo, amarelo, verde, e tudo era
Alegria. Tinha os problemas, como toda sociedade tem, cabelo enorme. Vocês não conseguem ver com o cabelo aqui embaixo. Né? Mas já foi isso. Né? Só que acontece, nós vamos passando, a sociedade vai largando o lado da opressão como tinha naquela época. E agora vem a questão do modismo e tudo mais, outras empresas, e hoje nós temos o quê? Temos a liberdade excessiva. Amanhã na frente talvez o terceiro estágio vai ser exatamente o ponto de equilíbrio. Porque o que acontecia antigamente, a gente lutava, o nosso julgamento sobre aquilo que acontecia de ditadura era para que nós tivéssemos o direito de expressão. Essa era a maneira de se expressar, de gritar onde ninguém podia fazer nada. Hoje todo mundo quer quebrar tudo. É o excesso. E hoje quem fala, não, precisa da liberdade, direito de expressão. Quando vê direito de expressão, significa que você conquistou o direito de fazer aquilo que você não podia fazer antes, que precisaria fazer para a sociedade. No entanto, nós confundimos liberdade com libertinagem. Então nós temos isso hoje. Temos que saber conviver e educar nossos filhos de forma para que eles compreendam isso. Porque as crianças de hoje são tão inteligentes quanto as outras, ou mais, né? Então, que nessa semana nós possamos fazer esse exercício de o quanto que eu estou julgando, até onde eu estou cometendo excesso no meu julgamento. A gente não vai condenar o julgamento, mas que esse julgamento seja justo. Qual é o julgamento mais justo? Né? É aquele que nos fazem, não o que nós fazemos. Todo julgamento que nós fazemos é condenado. Mas aquilo que nos julgam, esse é que bota a gente para frente. É esse que a gente tem que aproveitar dele exatamente o que a pessoa falou para ele. Ele falou de mim, não quer dizer que eu tenho que falar dele. Poxa, ele me mostrou um lado, o que eu estou sentindo com o que ele me falou, nossa, a minha vontade é voar no pescoço dele, dar um soco na narina dele, dar um tabete nela, qualquer coisa assim. Mas olha, está me mostrando quem eu sou. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu não posso permitir que o outro diga como eu devo me comportar. Não, eu sou muito mais forte do que isso. Né? Eu sou muito mais forte. Não, você não tem coragem. Não. A dignidade é uma conquista, não é imposição. Então a gente vai, né, todos nós, fazer o possível para isso. Chegamos em cima da hora, né, boa noite, que possamos ter uma semana de aceitar os julgamentos. Né? Boa noite para todos. Obrigado.